Senhor, queridos professores. Eu me chamo Wellington e hoje estarei falando sobre a lição 10 dos primários, que tem como título Coragem e Fé à Prova de Fogo. E o objetivo da nossa lição é que as crianças compreendam que nunca podemos negar a nossa fé em Deus. Então, a lição de hoje, igual às demais que nós estávamos estudando, nós vamos falar sobre coragem, que é enfrentar mesmo com medo. E ainda vamos falar mais sobre ter fé em Deus. Então, é uma lição muito importante para a gente reforçar para os nossos alunos sobre ter coragem e ter fé no nosso Deus, que é todo-poderoso. Então, depois de falar sobre o título da nossa lição, nós vamos fazer aquele momento de recepção dos nossos alunos, onde nós conversamos com eles, sabemos o que aconteceu durante a semana, damos esse momento de liberdade para as crianças se abrirem conosco. Depois disso, depois do chamado, desse momento de recepção, nós vamos relembrar as lições estudadas nos outros domingos. E aí nós vamos falar sobre os corajosos que nós estudamos. E já falar para as crianças que esse domingo tem algo diferente. Esse domingo nós não vamos estudar apenas sobre um corajoso, mas sobre 3 corajosos. E aí as crianças já vão ficar curiosas, animadas para saber sobre a nossa história desse domingo. Depois dessa introdução, nós vamos fazer a nossa memorização, lembrando da importância de lermos o versículo diretamente na Bíblia para que as crianças se familiarizem com os livros da Bíblia, com os capítulos, versículos, como manusear a Bíblia. Então, o nosso versículo dessa semana está no livro de Isaías, no capítulo 43 e o versículo 2 e 3, que diz assim: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. E aí, depois de ler na Bíblia, nós vamos reforçar lendo na nossa lição, porque na nossa lição foi feito alguns recortes desses 2 versículos. E está mais resumido para eles memorizarem. Na nossa lição diz assim: Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 2 e 3. E aí, para as crianças memorizarem esse versículo, vocês podem fazer um quebra-cabeça desse versículo para eles irem montando e memorizar, ou vocês podem ir repetindo e mandando eles repetir com o pessoal, repetir batendo palma. E por falar várias vezes, eles vão memorizando. Depois de fazer esse momento de memorização, vocês vão explicar aos alunos o que quer dizer esse versículo. Quando passares pelo meio do fogo, nós vamos passar pelo meio do fogo. E aí vocês vão explicar a eles o que esse fogo quer dizer. Que o fogo aqui está dizendo que é por meio das dificuldades, por momentos difíceis. Então, quando nós passarmos pelos momentos difíceis, pelos problemas, nós não nos queimaremos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuida de nós. Todo mundo está sujeito a passar por momentos difíceis, por problemas, mas há uma diferença naquele que crê em Deus. Nós passamos, mas nós saímos ilesos, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos protege. E é isso que nós devemos passar para as crianças, através desse versículo, explicar a eles o que é esse passar pelo fogo e a diferença do servir a Deus. E em todo tempo nós temos um cuidado do nosso Deus, que é todo poderoso e que pode todas as coisas. Depois de memorizar e explicar o nosso versículo desse domingo, nós vamos para a nossa história de hoje. E aí sim, vamos revelar para os nossos alunos quem são os 3 corajosos dessa lição. E aí os 3 corajosos dessa lição são os jovens Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens eram 3 jovens muito corajosos, que tiveram suas vidas mudadas por causa de um monumento. E o que é monumento? E aí você pode trazer alguns exemplos para as crianças de monumentos que são mais conhecidos para eles, como o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade. Então, são estátuas, monumentos são estátuas grandes que as pessoas fazem. E aí, naquela época, foi construído um monumento que o rei Nabucodonosor mandou construir. E aquele monumento mudou a vida desses 3 jovens. Sabe por quê? E aí, vamos começar a nossa história de hoje.
Ananias, Misael e Azarias eram 3 jovens que eram da família real de Israel. Porém, eles foram levados prisioneiros, cativeiros para a Babilônia. E lá, eles começaram a viver ali. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles já começaram tendo seus nomes mudados. Então, Ananias, Misael e Azarias foram mudados os nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, ali na Babilônia, era assim que aqueles 3 jovens se chamavam. E eles trabalhavam para o rei Nabucodonosor. Eles administravam as coisas do rei. Só que tudo bem até que um certo dia chegou um aviso para eles dizendo que o rei Nabucodonosor havia construído um monumento e que eles deveriam estar naquele dia marcado lá, ele e os demais, não eram só os 3 jovens, eram ele e os demais que trabalhavam para o rei, deviam se fazer presente no dia da inauguração daquele monumento. E quando os instrumentos tocassem, eles deviam se prostrar de forma que fosse uma reverência àquele monumento. E aí aqueles 3 jovens ouviram aquilo atento e no dia da inauguração do monumento, eles foram, se fizeram presente. Porém, eles não se curvaram, eles não adoraram aquele monumento. E todos ali estavam se prostrando, ajoelhados, mas aqueles 3 jovens se permaneceram de pé e não se prostraram. E isso chegou ao ouvido do rei Nabucodonosor. E quando ele soube daquilo, ele disse: eles estão me desafiando? E aí o rei Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 jovens. E quando eles vieram, o rei perguntou: por que vocês foram os únicos a não se prostrar? E aqueles jovens não tiveram medo. Eles poderiam ali dizer: não, rei, é porque a gente não prestou atenção e por isso a gente não se ajoelhou. Mas eles não fizeram isso. Eles se mantiveram firmes e disseram que não se ajoelharam. Então o rei disse: eu vou dar uma outra chance para vocês. As trombetas vão tocar, os músicos vão tocar e vocês vão se prostrar diante do Deus, do monumento que eu criei. E aqueles jovens disseram que não iriam fazer isso, porque eles só se prostravam, eles só rendiam honra e eles só adoravam a um único Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E aí o rei ficou muito furioso, porque aqueles jovens estavam desobedecendo o decreto dele. E disse: vocês vão ser jogados na fornalha. A fornalha era o local que o rei jogava os seus inimigos. E aí o rei decretou que aqueles 3 jovens desobedeceram o seu decreto e eles seriam jogados na fornalha de fogo ardente. E ele ainda disse mais: a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. E aqueles jovens, eles foram jogados na fornalha de fogo. E detalhe, que os homens que levaram eles presos para jogar ele na fornalha de fogo, quando eles chegaram perto para jogar eles se queimaram e morreram. Mas aqueles 3 jovens, eles estavam ali dentro da fornalha de fogo e nada aconteceu com eles. Um fio de cabelo deles não foi queimado, a roupa não se queimou e eles estavam ali intactos, porque Deus estava cuidando daqueles 3 jovens. E o rei ficou observando de longe e chamou o pessoal dele, os trabalhadores, e disse assim: nós jogamos 3 homens dentro da fornalha, mas eu tô vendo 4, vocês também estão vendo? E aqueles homens confirmaram: sim, rei, nós estamos vendo 4, e o 4º homem, ele tem uma aparência diferente. Sabe, crianças, o nosso Deus, ele estava cuidando daqueles 3 homens e mandou o seu anjo para proteger, para que nada acontecesse com eles. Quando o rei Nabucodonosor viu aquilo, que nada estava acontecendo, que eles não estavam se queimando e que em vez de 3 tinha 4, ele mandou eles saírem de dentro da fornalha, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles saíram, o rei reconheceu que só existe um único Deus que deve ser adorado, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí o rei elogiou aqueles 3 jovens porque eles foram fiéis, eles tiveram fé que mesmo diante daquele problema, Deus iria continuar cuidando deles.
E eles não negociaram a sua fé, eles continuaram firmes e fiéis ao nosso Deus. E aí o rei Nabucodonosor lançou outro decreto, mandando que todo mundo daquela província adorassem ao único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus. Então aquela atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma atitude de coragem, de fé, e eles ainda exaltaram o nome do nosso Deus e ficou conhecido como Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus que livra aqueles que são fiéis. Então, essa é a nossa lição de hoje, onde nós vamos falar sobre coragem e sobre fé, onde nós podemos aprender que o Senhor, Ele nos livra e Ele nos protege. Eu trouxe aqui um momento de reflexão que vocês podem fazer com os alunos de vocês, que vai reforçar isso, que quando nós estamos com o Senhor, que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e temos fé nele, Ele nos protege do fogo. E o fogo nessa lição representa o quê? Os momentos de dificuldade, os problemas, as tristezas. E aí, nesse momento de reflexão, nós vamos utilizar 2 bolas. Uma você vai encher normal com ar e amarrar. A segunda você vai encher e depois acrescentar água dentro dela, não precisa ser muita, e vai amarrar também. Então, com a primeira bola, você vai pegar um isqueiro ou até mesmo uma vela, vai ligar, que é para representar o fogo. E aí, com a bola cheia, só com a de ar, você vai botar a vela assim embaixo. Assim que a bola tiver contato com o fogo, ela vai estourar. E aí vocês vão dizer às crianças, tá vendo, crianças? Essa bola representa quando nós não estamos sob a proteção de Deus. Quando Deus não está no controle de nossa vida, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, nós somos atingidos. Assim como aqueles homens que foram jogar os 3 homens na fornalha e só por chegar perto eles foram mortos, queimados. Mas quando nós temos a proteção de Deus, aí você pega a bola que está com água dentro, cheia, mas com água. E aí pode botar perto do fogo, porque não vai queimar. Aquela bola não vai estourar, a bola com água não estoura. E aí essa bola representa as pessoas que temem ao Senhor, que depositam sua fé no Senhor e estão protegidas pelo nosso Deus. Ela não queima, ela não se danifica, não tem nenhum problema que possa destruir aquela pessoa, porque o Senhor está ali dando força, o Senhor está protegendo. Então, esse é o momento de vocês fazerem essa reflexão com eles para fixar a história de hoje, que o Senhor, Ele nos guarda e Ele nos protege. Espero, professor, que você tenha uma boa aula e nos encontramos na próxima lição.